Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eu vou repetir. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Meus irmãos, eu gostaria de falar brevemente sobre esse versículo, que esse versículo nos ensina, mas eu gostaria de gravar esse vídeo especificamente para contar algo que aconteceu na minha vida. Se você tiver um pouco de paciência, eu tenho certeza que se você ficar aqui até o final do vídeo, a experiência que eu passei, eu acredito que vai ser também edificante para a sua vida. Mas para iniciar, vamos falar um pouco do versículo e depois eu conto exatamente o que eu passei e o que esse versículo me traz de experiência para que eu possa compartilhar com os irmãos. Esse versículo, irmãos, ele estava dizendo: põe a tua boca no pó. O que é colocar a boca no pó? Irmãos, colocar a boca no pó é no chão, exatamente onde tem um pó, que a gente limpa o chão. Exatamente fala sobre isso, de oração, para que você dobre a sua cabeça, dobre seu joelho e coloque sua cabeça no chão e clame pelo Senhor. Por quê? A Bíblia fala que talvez ainda haja esperança, irmãos. E eu creio que Deus ele vai responder a sua oração. Lamentações de Jeremias é um livro que vem falando muito sobre isso. Você vê Jeremias se lamentando, vendo o estado do povo, vendo o estado da nação, e ele escreve esse livro dizendo exatamente sobre isso. Irmãos, põe sua boca no pó. Muitas vezes, irmão, você passa por uma luta, ou às vezes você é injustiçado e você quer resolver com a força do seu braço, você quer tomar atitude, você fala que não leva desaforo para casa. Irmãos, Jesus levou desaforo para o céu, e eu tenho certeza que o céu é muito melhor do que a tua casa. Jesus ele não revidou, não saiu batendo em todo mundo. Às vezes você até está certo no seu trabalho, numa loja que você foi injustiçado, algum serviço mal feito, e você tem outros meios para poder tentar resolver. Não adianta você querer ir lá e querer quebrar a oficina, querer quebrar a loja toda, porque você foi prejudicado de alguma coisa. Não. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos entender que nós vamos conseguir fazer através da oração. Não é através da pessoa que a gente conhece, um deputado, um prefeito, e que vai dar um jeitinho na nossa vida. Irmãos, tem coisa que a gente vai resolver através da oração. E como eu disse, irmãos, eu não vou falar muito sobre esse versículo. Outro dia eu vou preparar um vídeo especificamente para falar somente desse versículo de Lamentações 3:29. Mas eu quero realmente aproveitar esse vídeo aqui para contar uma experiência que eu passei, e eu tenho certeza também que vai ser edificante na sua vida. Meus irmãos, há muitos anos eu passei por um período muito difícil, talvez o mais difícil da minha vida até hoje. E eu lembro que realmente não foi nada fácil. Meu pai tinha acabado de descobrir que estava com câncer. Meu pai teve câncer no pulmão devido ao cigarro. Meu pai fumou muitos anos, quase que a vida toda. Começou a fumar ainda adolescente. E meu pai teve um problema depois dos 60 anos com câncer de pulmão. E essa luta que eu passei coincidiu de ser quando meu pai descobriu um câncer. Então realmente a gente estava muito abalado, muito triste. Então, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que parecia que meu pai estava mais forte do que eu. Meu pai com problema do câncer, meu pai não era crente. E eu lembro, irmãos, que eu já estava na caminhada com Jesus há 10 anos. Eu lembro porque foi a oração que eu fiz. Teve uma vigília na minha igreja, eu morava do lado da igreja. Então, os irmãos, quando começavam a iniciar o culto, né, começavam a orar, claro que eu ouvia, porque a igreja era do lado da minha casa, parede com parede. Então eu ouvia. E naquela noite, eu falei: Senhor, eu não tenho nem forças para poder ir para a vigília, irmão. Eu falei: Senhor, que crente sou eu?
10 anos na tua presença, meu pai com um problema gravíssimo, parece que ele está mais forte do que eu. E eu falei, meu Deus, Senhor, que crente sou eu? Que tipo de crente sou eu? Um crente covarde? Um crente parece um verme, igual o bichinho de Jacó, como diz a música do Sérgio Lopes. E eu rasguei meu coração, fiz uma oração sincera, falei, Senhor, essa luta que eu estou passando, Jesus, me ajuda, porque eu não tenho nem forças para poder ir para a vigília. Era meia-noite, a vigília que estava começando meia-noite, não era nem mini vigília, que começa às 7, às vezes 9 da noite, era vigília mesmo, começava meia-noite. E eu falei, Senhor, eu não tenho nem forças para poder ir para a vigília. E eu falei assim, não vou. E deitei na minha cama. E eu ouvi o culto, como eu disse, que era parede com parede, então eu consegui ouvir o culto. E começou a oração, e daqui a pouco começaram os primeiros hinos, os primeiros louvores. E teve uma hora que eu tomei uma atitude, eu falei, Senhor, eu vou tomar meu banho, eu vou me arrumar e vou para a vigília. Foi o que eu fiz. Tomei meu banho, me arrumei e fui para a vigília. E eu falando com Deus, eu falei, Senhor, hoje eu não queria oportunidade nenhuma, porque na minha igreja, é aquele tipo de igreja que dava muita oportunidade para os irmãos. Não, fulano de tal está com oportunidade, o irmãozinho está com oportunidade. Lá era uma igreja que realmente dava muita oportunidade para os visitantes, para as pessoas da igreja também, claro, né? Então era um tipo de igreja que o pastor sempre estava dando oportunidade. E eu sentei do lado do pastor, né? Porque normalmente eu sempre estava muito próximo dele ali, e ele chegou para mim uma hora da vigília, eu não lembro exatamente o momento da vigília ali. A pregação normalmente costumava ser 3 horas da manhã. E parece que foi 1 hora da manhã, mais ou menos. Ele chegou para mim, ele falou assim, Alex, a palavra está contigo hoje. Eu falei, não pode ser. Eu falei, Senhor, não pode ser. O Senhor está de brincadeira comigo. E realmente, irmãos, eu nunca fugi, né, da batalha, eu nunca fugi disso. E eu quase que negando para ele, falei assim, pastor, eu não tenho condição nenhuma de pregar. Hoje, desculpa, mas eu não tenho. E eu fiquei pensando aquilo ali, né? Claro, não dava para conversar muito, porque vigília, né? Bateria, estava no louvor ali, não dava para conversar muito. E eu falei, não pode ser, Senhor. Eu falei, não pode ser. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Não tenho nada para falar hoje, eu estou vazio. E eu falei, Deus, eu queria ficar embaixo de um banco aqui, me esconder. Eu não quero oportunidade para nada, nem para ler um salmo, nem para falar assim, lê só o Salmo 23, eu não quero nada, não quero oportunidade para nada. E eu conversando com Deus ali, eu falei assim, o que eu vou falar para a igreja? Eu estou vazio, eu não sei falar nada aqui, eu estou passando por uma luta, se não era nem para eu estar aqui, era para eu estar deitado na minha cama. E Deus foi falando, foi ministrando no meu coração, irmãos. E Deus colocou essa palavra no meu coração, Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, eu falo para vocês, foi o dia que Deus mais me usou na palavra de Deus. Foi o dia mais marcante na minha vida como um pregador, para trazer uma mensagem. Irmãos, eu subi, naquele momento que eu subo no altar, que eu pego a Bíblia, irmãos, a minha oração foi essa. Eu falei, Senhor, Tu sabes como eu estou, Tu sabes o que eu estou passando, Tu sabes que eu não tenho nada para falar aqui, mas me usa como instrumento. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao coração dessas pessoas. Me usa. E eu me coloquei na presença do Senhor e eu li esse versículo, irmãos. Eu tentei pregar essa palavra depois, irmão, não foi nada da mesma forma que foi essa vigília. Irmãos, foi impactante. Aquela vigília ali foi uma vigília abençoada. Como eu disse, foi o dia que Deus mais me usou na pregação. Irmãos, no final suava, estava pingando de suor, e você via assim que, sabe, Deus desceu, sabe aquela noite que você, como diz a música do Marco Aurélio, né? Você não sabe se a igreja subiu ou se foi o céu que desceu. Foi exatamente o que aconteceu naquela noite ali, naquela madrugada. Foi um dia impactante. E como eu disse, eu já tentei pregar Lamentações 3:29 outras vezes. Não foi nada demais. Normal, digamos assim.
mas não foi marcante como foi nessa vigília, irmãos. Essa é a experiência que eu queria deixar para os irmãos aqui. Às vezes Deus nos usa quando a gente está passando os piores momentos. É assim que foram escritos os salmos. Os salmos não foram escritos quando Davi estava passando um momento de fartura, um momento maravilhoso, um momento de paz, não. Os salmos que marcam a nossa vida, que a gente gosta tanto, irmãos, foram escritos através de muitas lágrimas, muitas dores, muitas dificuldades, muita luta, muita perseverança ali, quando foram escritos os salmos. E é assim que acontece na nossa vida, irmão. Infelizmente, às vezes, um testemunho que nos faz muito bem, mas veio de uma história muito triste, que aquela pessoa passou muita dificuldade, mas através daquela dificuldade, aquela história, Deus falou conosco, Deus falou na nossa vida, irmão. Porque, irmãos, os testemunhos mais marcantes na nossa vida, infelizmente, são os mais tristes. Você já viu alguém dar um testemunho na igreja e falar assim, irmãos, olha, eu vim de classe média alta, nunca tive problema, minha saúde sempre foi muito perfeita, meus filhos também muito bem, estão estudando em excelentes escolas. Irmãos, eu quase não tenho luta para passar aqui, mas glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, irmão. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, e quando vem aquele irmão, aquela irmã, que fala, irmãos, olha, minha vida era desse jeito, era destruída, meu casamento assim, meu filho desse jeito, irmãos, eu passei por isso no meu trabalho, não sei o que. Aquela história muito triste às vezes, irmão, é aquela história que vai te marcar, infelizmente. Não que a gente goste da tristeza, não é? Mas aquele período difícil, irmãos, é que vai marcar a nossa vida. E isso, irmão, Deus usa isso para o nosso bem. Para você ver, eu nunca esqueci. Olha, quantas mensagens eu já preguei na minha vida. Muitas, e muitas eu já esqueci. Mas essa me marcou. Por quê? Por causa do momento difícil que eu estava passando. Essa noite foi marcante na minha vida. Muitas outras, irmãos, já preguei centenas de vezes. Na minha igreja, mesmo nessa igreja que eu preguei na vigília, eu preguei dezenas, centenas de vezes. E eu lembro de todas? Não lembro, eu lembro de uma ou outra. Por quê? Porque me marcou. Amém, irmão? Fica firme com Jesus, não desista, se agarre com o Senhor. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão. Se você ficou aqui até esse momento, curta o vídeo, se inscreva no canal e, querendo Deus, até o próximo vídeo.